Questão número 4, ainda uma questão aqui de soluções, classificação de soluções, questão da OEMA 2015, segunda fase. O aluno do ensino médio, segunda fase adaptado, né? Ao utilizar o argumento criativo para classificar uma solução, com base no seu coeficiente de solucionabilidade, apresentou a seguinte resposta. Primeira pergunta, Sandrão, qual é o coeficiente de solubilidade que a gente chama de CS? É o máximo dissoluto que você pode dissolver em um solvente a uma dada temperatura. Quando você bota sal em água, açúcar, você bota açúcar em água, não sobra o restinho no fundo, é porque para aquela quantidade de água, naquele ambiente que você está, naquela temperatura, você passou do coeficiente de solubilidade. Aí sobra aquele restinho. Você mexe, 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 ele finge que some e aparece de novo no fundo, certo? E aí ele falou aqui, ó, solução insaturada, limonada com pouco açúcar. Solução saturada, açúcar na medida certa. Sente um suco de limão adocicado. Solução super saturada, uma limonada em que não se sente mais o gosto do limão, somente do açúcar. Há uma diferença de solução saturada para solução supersaturada para solução saturada com precipitado. Então, quando você tem um recipientezinho, certo? Em que vamos supor que o coeficiente de solubilidade para, sei lá, a KCl, cloreto de potássio, seja de 20 gramas para 100 gramas de água. 100 gramas de água, Sandrão? Na verdade, o coeficiente de solubilidade é para 100 gramas de água, 1.000 gramas, que na verdade, lembre-se que 100 gramas de água são 100 ml de água, né? A densidade da água é aproximadamente 1 grama por ml. Isso aqui a uma temperatura de 20 graus Celsius. Mas eu resolvi colocar aqui dentro 30 gramas da Cássia Eller e eu sei que a temperatura aqui é de 20 graus Celsius. E eu tenho aqui dentro 100 gramas de água, certo? 100 gramas de H2O. O que vai acontecer? Vai aparecer um restinho aqui no fundo, não vai? De Cássia Eller? Vai, porque só vai dissolver a essa temperatura, só vai ficar dissolvido 20 gramas, outros 10 vai aparecer no fundo. Então, no fundo vai aparecer 10 gramas de Cássia Eller. Beleza? Sandrão, como é que eu faço? Isso aqui é uma solução saturada com precipitado. Corpo de fundo, né? Porque a palavra precipitado na química ela é usada para quando você tem uma reação química, que não é esse caso. Mas você vai encontrar muitos livros chamando esse corpo de fundo de precipitado, inclusive questões. Mas vamos lá. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou variar. Por quê? O coeficiente de solubilidade ele pode aumentar ou diminuir de acordo com a temperatura. Então, eu variando a temperatura, eu posso aumentar. Então, a 40 graus Celsius, por exemplo, eu posso dissolver os 30, né? Eu botei 20. Aliás, eu botei 30, né? Então, a 20 graus Celsius só vai dissolver 20. Mas se eu esquentar até 40, de repente, eu posso dissolver 30. Aí a solução já ficou saturada. Então, já vai desaparecer esses 30 gramas aqui no fundo. Isso é só para lembrar, porque o nosso curso tem as aulas teóricas e você está assistindo essas aulas teóricas. A professora explicou que o coeficiente de solubilidade varia de acordo com o soluto, com a quantidade de solvente e com a temperatura em que se encontra a solução, fazendo o uso do gráfico, cuja curva mostra a quantidade máxima de soluto dissolvido em uma temperatura. Então eu tenho aqui, ó, esse gráfico, bacana, e ele faz a seguinte pergunta: analisando o gráfico utilizado pela professora e com base no conceito dos alunos e as situações representadas, as soluções A e B são. Aí ele pergunta, ele fala aqui, saturada, insaturada, respectivamente e tal. Então vamos lá. Eu vou dar um macete rapidão para você. Se você tem um gráfico, nesse caso aqui eu tenho esse gráfico aqui, né? E eu tenho um ponto acima do gráfico, essa solução é super saturada. Super saturada. Agora, se eu tenho um gráfico abaixo, tem um ponto abaixo, porque ele está abaixo aqui, ó, abaixo do gráfico, nesse ponto aqui, ela é
saturada. E um ponto em cima do gráfico, ela é saturada. Beleza? Ou seja, o gráfico, qualquer ponto em cima do gráfico, indica uma solução saturada. Exemplo. Vou apagar para você entender. O que esse gráfico está me dizendo? Observe que esse gráfico é de solubilidade em 100 gramas de água em função da temperatura. Isso quer dizer, por exemplo, que se eu pegar aqui 20 graus Celsius e for até o gráfico e fizer um pontinho aqui, eu posso dissolver, tem um tracinho aqui no meio, né? Aqui deve ser mais ou menos 15, certo? Quer dizer que a 20 graus Celsius, não sei qual é esse composto, né? Vamos supor que esse composto, assim seja um composto qualquer. Esse é o gráfico de uma substância. Essa substância que está aqui no gráfico, eu posso, a 20 graus Celsius, dissolver no máximo 15 gramas, certo? A 20 graus Celsius eu só posso dissolver 15 gramas. Bacana? Então, se eu fizer um ponto aqui em cima, por exemplo, se eu fizer um ponto aqui em cima, vamos supor ponto P. Esse ponto aqui já está me dizendo que na mesma temperatura, 20 graus Celsius, eu estou tentando dissolver, vamos supor aqui que aqui seja 24, né? 20, sei lá, 26, qualquer valor aí que seja acima de 20, né? Vamos botar aqui, seja aproximadamente 25. Aí eu estou dizendo o seguinte no gráfico, que esse ponto B está indicando que eu estou botando um soluto em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Opa, mas eu só posso botar 15, só posso dissolver 15, então tem 10 a mais, beleza? É a mesma coisa que se eu fizer um ponto aqui embaixo e chamar de ponto Q. O ponto Q está me dizendo que eu posso dissolver, o ponto Q está me dizendo que eu peguei 15 não, né? Entre 10 e 5 aqui, 10 e 0 e 10, 5, né? Quando eu pego, faço esse ponto aqui embaixo e na vertical, toco na temperatura e na horizontal, toco na massa, na solubilidade, eu vejo que vai dar 5. Então quer dizer que para 20 graus Celsius, eu estou dizendo que o ponto Q é uma solução que dissolveu 5 gramas. Oxe, é menos, porque eu posso 15, então ela é insaturada. Mas se você aprendeu que acima do gráfico ela é super saturada, ou saturada com precipitada, né? Às vezes a gente não pode nem afirmar, mas vamos chamar de super saturada. Acima do gráfico para essa temperatura, ela é supersaturada. Abaixo, ela é insaturada. Então, provando isso, vamos fazer o seguinte. Pegando aqui, ó, fazendo aqui, esse ponto A, está uma temperaturazinha aqui menor que 30. Eu vou apagar aqui para não confundir você, tá certo? Pronto. Esse ponto A está uma temperatura aqui próximo de 30. Vamos botar aqui que seja 28. 28 graus Celsius, tá? 28 graus Celsius. A 28 graus Celsius, tocando aqui e vindo até o gráfico, você está vendo que eu só posso dissolver 20 gramas, tá? Isso para a solução ficar saturada. Neste exato ponto aqui, a solução ela é saturada. Bacana? O ponto A está me dizendo que eu estou na mesma temperatura, 28, só que eu estou dissolvendo aqui 30. Opa! Não, mas o gráfico indica quando a solução é saturada. Então, este pontozinho aqui está me dizendo o seguinte: essa solução A tem o mesmo soluto que o do gráfico, só que em vez de 20 eu botei 30, eu botei 10 a mais. Ah, cara, então essa solução é uma solução super saturada. Bacana? Mesma coisa eu posso fazer aqui agora, ó. Eu tenho o ponto B, né? Então eu vou descer o ponto B aqui até uma temperatura aqui, ó, próximo de 50. Vamos supor que essa temperatura aqui seja 48 graus Celsius, certo? A 48 graus Celsius, olha só. A 48 graus Celsius, se eu for até o gráfico aqui, fazer aqui uma setinha e for aqui direto, vai dar mais ou menos aqui entre o 50 e o 40.
Vamos botar aqui 45 gramas, né? 45 gramas, tá? Que ele falou, é gramas para cada 100 gramas de água. 45. Então quer dizer que a 48 graus Celsius eu posso dissolver no máximo, tocando no gráfico, né? 45 gramas. Então essa solução também, neste ponto aqui, ela é saturada, ok? Só que o ponto B está me indicando que para essa temperatura, essa solução B foi colocado 30. Oxe, foi colocado menos. Ah, se foi colocado menos, meu parceiro. Então, essa solução no ponto B, ela é insaturada. Mas se você pegou o macete Sandrão acima do gráfico, é supersaturada. Abaixo do gráfico, ela é insaturada. Em cima do gráfico, ela é saturada. Você já consegue responder o ponto A e o ponto B. E o ponto A e o ponto B nessa questão será a letra A supersaturada e insaturada, respectivamente.